O início do século XXI testemunhou uma profunda mudança na ordem econômica global. A espetacular ascensão da China de uma nação em desenvolvimento para uma potência econômica desafiou o domínio estabelecido dos Estados Unidos. O sistema de comércio baseado em regras, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial e incorporado na Organização Mundial do Comércio, teve dificuldades para se adaptar a essa nova realidade. A globalização, a interconexão das economias por meio do comércio e do investimento, desempenhou um papel fundamental na ascensão da China. No entanto, à medida que o poder econômico da China crescia, também cresciam as preocupações no Ocidente sobre práticas comerciais desleais, roubo de propriedade intelectual e os desafios impostos por um modelo estatal capitalista. A eleição de Donald Trump em 2016 marcou um ponto de virada. A agenda América Primeiro de Trump sinalizou um afastamento de décadas de apoio dos EUA ao livre comércio. Ele via os déficits comerciais como um sinal de fraqueza e prometeu proteger os empregos e as indústrias americanas da concorrência estrangeira. Em 2023, o cenário estava pronto para uma guerra comercial em grande escala, com os EUA e a China travados em uma batalha de tarifas e medidas retaliatórias. Esse conflito, com suas ramificações globais, definiria os primeiros anos de uma nova era de competição entre grandes potências. Em 2024, encorajado por sua reeleição e convencido da justeza de sua causa, o presidente Trump intensificou a guerra comercial com a China e a expandiu para incluir aliados importantes como Canadá e México. Trump, vendo as tarifas como uma ferramenta para forçar concessões e reduzir os déficits comerciais, impôs uma série de taxas sobre mercadorias desses países. As tarifas visavam uma ampla gama de produtos, de aço e alumínio a eletrônicos e bens de consumo. O governo argumentou que essas medidas eram necessárias para proteger os empregos americanos, combater práticas comerciais desleais e lidar com as preocupações de segurança nacional relacionadas aos avanços tecnológicos da China. As tarifas sobre produtos chineses foram particularmente severas, chegando a 25% sobre centenas de bilhões de dólares em importações. Canadá e México, apesar de serem aliados próximos e parceiros no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, não foram poupados. Trump impôs tarifas sobre as importações de aço e alumínio de ambos os países, citando preocupações com a segurança nacional. Essas ações enviaram ondas de choque por todo o sistema comercial global. O Fundo Monetário Internacional alertou que as tarifas prejudicariam o crescimento global e interromperiam as cadeias de suprimentos. Empresas e consumidores se prepararam para preços mais altos e incerteza econômica. A resposta da China, Canadá e México às tarifas americanas foi rápida e resoluta. Os três países condenaram as tarifas como ilegais, de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, e prometeram retaliar com tarifas próprias. A China, com sua vasta economia e crescente influência global, emergiu como o adversário mais formidável na guerra comercial. Pequim respondeu às tarifas americanas com tarifas retaliatórias sobre uma série de produtos americanos, incluindo soja, automóveis e carne de porco. Essas medidas direcionadas foram projetadas para infligir danos econômicos aos principais eleitores de Trump e pressionar o governo a mudar de rumo. Canadá e México, embora não tivessem a influência econômica da China, também assumiram uma postura firme contra as tarifas americanas. Ambos os países impuseram tarifas retaliatórias sobre uma gama de produtos americanos, visando produtos politicamente sensíveis, como bourbon, suco de laranja e aço. Essas medidas retaliatórias destacaram a interconexão da economia norte-americana e o potencial para danos econômicos significativos em todos os lados. A guerra comercial ameaçou destruir décadas de integração e cooperação econômica. A guerra comercial entre os EUA e seus principais parceiros comerciais teve consequências de longo alcance, impactando uma ampla gama de setores e indústrias em toda a economia global. As tarifas, projetadas para proteger as indústrias e empregos domésticos, muitas vezes tiveram consequências não intencionais.
interrompendo as cadeias de suprimentos, elevando os preços para os consumidores e criando incerteza para as empresas. O setor agrícola foi particularmente afetado. A China, antes uma grande importadora de soja americana, recorreu a outros fornecedores, como o Brasil e a Argentina, em resposta às tarifas americanas. Os agricultores americanos, que já lutavam com os baixos preços das commodities, enfrentaram um excesso de safras não vendidas e queda na renda. Pense no impacto disso na nossa agricultura, aqui no Brasil. A indústria automotiva, fortemente dependente de cadeias de suprimentos internacionais, também sentiu o impacto da guerra comercial. As tarifas sobre aço e alumínio, insumos importantes na fabricação de automóveis, aumentaram os custos de produção para montadoras americanas e estrangeiras. Esses custos mais altos geralmente eram repassados aos consumidores na forma de preços mais altos dos veículos. O setor de tecnologia, um campo de batalha fundamental na rivalidade EU-China, também foi pego no fogo cruzado. As tarifas sobre eletrônicos chineses, como smartphones e laptops, aumentaram os preços para os consumidores americanos e interromperam as cadeias de suprimentos para empresas de tecnologia americanas que dependiam da manufatura chinesa. O impacto da guerra comercial se estendeu além desses setores específicos, afetando tudo, desde o preço de máquinas de lavar até a disponibilidade de certos tipos de queijo. A interconexão da economia global significava que os efeitos em cascata das tarifas eram sentidos em toda parte. Seção 5. A OMC em uma encruzilhada. Um sistema falido. Precisando de reforma? A escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e seus principais parceiros comerciais expôs as limitações da Organização Mundial do Comércio, a instituição multilateral encarregada de regular o comércio internacional e resolver disputas comerciais. A OMC, estabelecida em 1995 como sucessora do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT, lutou para se adaptar às realidades do comércio global do século XXI, particularmente à ascensão da China e o ressurgimento do sentimento protecionista. Os Estados Unidos, sob o governo Trump, tornaram-se cada vez mais críticos à OMC, acusando-a de ser ineficaz no tratamento de práticas comerciais desleais, particularmente pela China. A decisão do governo Trump de bloquear as nomeações para o órgão de apelação da OMC, o mais alto órgão de resolução de disputas da organização, efetivamente paralisou a capacidade da OMC de resolver disputas comerciais. Os críticos da OMC argumentaram que ela se tornou muito burocrática e pesada, não conseguindo acompanhar as rápidas mudanças no comércio global. Eles apontaram para a incapacidade da OMC de concluir a rodada Doha de negociações comerciais, lançada em 2001, como evidência de sua disfunção. A guerra comercial destacou a necessidade de reforma da OMC, incluindo a atualização de suas regras para abordar questões como comércio digital, proteção da propriedade intelectual e empresas estatais. No entanto, as profundas divisões entre os Estados Unidos e a China, bem como outras grandes potências comerciais, tornaram a reforma significativa da OMC um desafio assustador. Seção 6. Consequências econômicas e sociais. Erosão da confiança e incerteza crescente. As consequências econômicas e sociais da guerra comercial se estenderam muito além do impacto direto das tarifas e das medidas retaliatórias. O conflito contribuiu para um clima de incerteza e desconfiança na economia global, minando a confiança das empresas, desencorajando o investimento e desacelerando o crescimento global. O FMI, em seus relatórios World Economic Outlook, rebaixou repetidamente suas previsões de crescimento global, citando a guerra comercial como um importante fator de risco. A organização alertou que as tarifas, se mantidas, poderiam levar a uma desaceleração significativa no comércio e investimento globais, prejudicando a produtividade e o padrão de vida. A guerra comercial também teve consequências sociais, exacerbando as desigualdades existentes e alimentando a polarização política. Nos Estados Unidos, certas regiões e indústrias dependentes de exportações foram desproporcionalmente afetadas pelas tarifas retaliatórias, levando à perda de empregos e dificuldades econômicas. Além disso,
A guerra comercial contribuiu para uma reação mais ampla contra a globalização, alimentando o sentimento populista e nacionalista em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa reação se manifestou no aumento das políticas protecionistas, medidas anti-imigração e um questionamento dos benefícios da cooperação internacional. Seção 7. Além das tarifas. As dimensões geopolíticas do conflito comercial. A guerra comercial não era apenas sobre tarifas e déficits comerciais. Refletia uma rivalidade geopolítica mais profunda entre os Estados Unidos e a China. Os dois países, cada um buscando assegurar seu domínio econômico e tecnológico, viram o conflito comercial como parte de uma luta mais ampla por influência global. Os Estados Unidos, sob o governo Trump e administrações posteriores, buscaram conter a ascensão da China, vendo-a como um concorrente estratégico e uma ameaça à ordem internacional existente. A guerra comercial, neste contexto, foi vista como um meio de pressionar a China a mudar suas práticas econômicas, conter suas ambições tecnológicas e limitar sua influência global. A China, por sua vez, viu a guerra comercial como uma tentativa dos Estados Unidos de sufocar seu desenvolvimento legítimo e manter sua posição hegemônica. Pequim respondeu à pressão dos Estados Unidos com desafio, prometendo defender seus interesses e promover sua própria visão de uma ordem mundial multipolar. A guerra comercial, portanto, teve profundas implicações para o futuro do sistema internacional. Sinalizou uma mudança da ordem baseada em regras estabelecida após a Segunda Guerra Mundial para um mundo mais competitivo e fragmentado, caracterizado pela rivalidade entre grandes potências e pela erosão do multilateralismo. Seção 8. Navegando na tempestade. Respostas políticas e cenários futuros. A guerra comercial em curso e a rivalidade geopolítica mais ampla entre os Estados Unidos e a China apresentaram aos formuladores de políticas em todo o mundo uma paisagem complexa e desafiadora. Navegar neste ambiente turbulento exigia uma compreensão matizada das forças econômicas e políticas em jogo, bem como uma disposição para considerar uma gama de opções políticas, desde a busca de acordos bilaterais até o fortalecimento das instituições multilaterais. Um cenário possível envolvia a continuação da guerra comercial, com os Estados Unidos e a China presos em uma batalha prolongada de tarifas e medidas retaliatórias. Este cenário, no entanto, provavelmente seria economicamente prejudicial para todas as partes envolvidas, interrompendo as cadeias de suprimentos globais, desacelerando o crescimento global e alimentando a incerteza. Outro cenário envolvia um acordo negociado, com os Estados Unidos e a China chegando a um acordo comercial abrangente que abordasse suas principais preocupações. Tal acordo, embora desafiador de alcançar, poderia ajudar a reduzir as tensões, diminuir a incerteza e fornecer uma estrutura para relações econômicas mais construtivas. Além das negociações bilaterais, os formuladores de políticas também exploraram opções para fortalecer as instituições multilaterais, como a OMC, para torná-las mais eficazes no enfrentamento dos desafios comerciais do século XXI. Isso poderia envolver a reforma das regras da OMC, a melhoria de seu mecanismo de resolução de disputas e o incentivo a uma maior cooperação entre seus membros. A escolha da resposta política teria consequências de longo alcance para a economia global, moldando o futuro do comércio, investimento e relações geopolíticas nos próximos anos. Seção 9. Rumo a uma nova ordem comercial. Recomendações para um mundo fragmentado. A guerra comercial destacou a necessidade de uma nova abordagem à governança do comércio global, que reflita as realidades de um mundo mais fragmentado e competitivo. Essa nova ordem comercial precisaria ser flexível, adaptável e resiliente, capaz de acomodar os interesses de diversos atores, gerenciar rivalidades geopolíticas e promover um crescimento sustentável e inclusivo. Uma recomendação fundamental é fortalecer a OMC, equipando-a com as ferramentas e recursos necessários
para abordar efetivamente os desafios comerciais do século XXI, como comércio digital, proteção da propriedade intelectual e empresas estatais. Isso envolveria reformar seu mecanismo de resolução de disputas, atualizar suas regras e promover maior cooperação entre seus membros. Outra recomendação é promover acordos comerciais regionais, ACRs, como um complemento ao sistema multilateral de comércio. Os ACRs, como o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica, CPTPP, e a Parceria Econômica Regional Abrangente, RCEP, podem servir como blocos de construção para um sistema de comércio global mais aberto e integrado, ao mesmo tempo que fornecem um fórum para abordar questões comerciais regionais. Além disso, é crucial investir em políticas domésticas que promovam resiliência econômica, competitividade e inclusão. Isso inclui investir em educação e treinamento de habilidades, apoiar a inovação e o avanço tecnológico e garantir que os benefícios do comércio sejam compartilhados de forma mais equitativa. Por fim, é essencial promover o diálogo e a cooperação entre os principais parceiros comerciais, mesmo em meio à rivalidade geopolítica. Comunicação aberta, transparência e disposição para encontrar um terreno comum são essenciais para gerenciar diferenças, construir confiança e criar um sistema de comércio global mais estável e próspero. Os desafios que o sistema de comércio global enfrenta são complexos e multifacetados. No entanto, ao abraçar um espírito de cooperação, inovação e um compromisso com uma ordem baseada em regras, é possível construir uma ordem comercial mais resiliente, inclusiva e sustentável para o século XXI.